o que o Charles Manson e o Unabomber e aqueles tiozão de internet dos Estados Unidos têm em comum? Os três acreditavam que eles eram parte de um experimento chamado MKUltra, que era promovido pelo governo dos Estados Unidos, mais especificamente a CIA. Bom, se vocês já me conhecem há algum tempo, vocês provavelmente sabem que eu adoro uma boa teoria da conspiração. Avril Lavigne morreu e foi substituída, Michael Jackson ainda tá vivo, todo tipo de coisa. Eu acredito? Obviamente que não, mas é sempre bom ter essas histórias pra alimentar nossas paranoias antes de dormir e viver a vida de uma forma mais emocionante. Hoje a gente vai falar sobre o MKUltra, que para algumas pessoas é considerado uma grande teoria da conspiração, mas eu já vou adiantando para vocês que não, isso realmente aconteceu. Tem vários relatórios, vários documentos por aí e muita coisa envolvida da CIA, principalmente documentos, filmes falando sobre isso. Então, a gente vai entrar mais a fundo no que foi ou ainda é o MKUltra. Como vocês podem perceber, eu tô de cenário novo, de novo. Eu arrumei um cantinho aqui na casa dos meus pais pra poder gravar vídeo pra vocês. Então, assim, cada hora eu tô num lugar diferente, tá super improvisado, então não reparem. O que importa aqui é a história. Mas antes disso, se você gosta de mistérios, casos sobrenaturais, crimes e todo tipo de coisa, aqui é o seu lugar. Se inscreve no canal. Não esquece de ativar o sininho, gente, é muito importante pra vocês receberem as notificações dos vídeos novos. E também me sigam nas outras redes sociais, recomendem temas, compartilhem bastante pra gente conseguir impulsionar ainda mais os vídeos longos, além dos vídeos curtos, que eu sei que muita gente chegou aqui por causa deles. Então é isso, muito obrigada! Basicamente, o projeto MKUltra era um projeto da CIA em que eles queriam controlar mentes. E tudo isso começou com um cientista chamado Frank Olsen. O Frank era um cientista biológico de guerra e em 1973 a CIA entrou em contato com ele, falando que eles estavam com esse projeto, com esse programa de controlar mentes. Eles queriam tentar controlar a mente das pessoas, eles queriam fazer experimentos do tipo, será que a gente conseguiria controlar uma pessoa a ponto dela fazer alguma coisa pra gente e depois esquecer completamente que ela fez? Pra CIA, o Frank seria a pessoa ideal pra fazer isso e pra frente. E o Frank, que era uma pessoa muito patriota, falou, beleza, ajudo vocês, vamos lá. Então ele foi levado pro escritório da CIA pra ajudar a desenvolver esse programa. Ao mesmo tempo que ele queria ajudar, ele começou a notar algumas coisas bizarras acontecendo. Ele via que de vez em quando tinha uma pessoa ali meio que sendo torturada, de repente tinha umas outras pessoas que estavam como indivíduos e cobaias do experimento que morriam. E ele começou a achar aquilo meio suspeito, né? Foi ler o contratinho de trabalho dele e falou, bom, não tem nada aqui falando que as pessoas iam morrer ou então que a gente ia fazer coisas não muito humanas pra essas pessoas. Então, ele foi falar com o superior dele, comentou a preocupação, né, que ele tava tendo com esse projeto. E eles falaram, beleza, ok. Alguns dias depois, o Frank foi convidado pra um retiro de homens. Ele falou, legal, vou, né, me enturmar aqui com os meus colegas de trabalho, beleza. Quando ele chegou lá, eles ofereceram um drink pra ele. E aí, ele tava com sede, foi lá, tomou o drink. Passou algum tempo, ele começou a ver a parede meio que derretendo. E ele viu algumas formas estranhas, ele conseguia sentir o cheiro das cores. Ele tava completamente doido. E aí, um dos superiores lá, que tava no retiro, falou, bom, a bebida de vocês tinha LSD e vocês são os novos cobaias do nosso experimento. Bom, é óbvio que o Frank teve uma total bad trip. Ele não tava esperando que fossem fazer aquilo com ele. E aí, quando ele foi embora se sentindo muito mal. Obviamente que ele sobreviveu. Ele tava se sentindo muito mal. Conforme os dias foram passando, ele ia se sentindo cada vez pior. Ele não tava conseguindo fazer coisas básicas que ele normalmente conseguia fazer, tipo, pronunciar algumas palavras. Ele tava tendo vários momentos de perda de memória. Ele não lembrava ao certo o que ele tinha feito, o que ele tinha deixado de fazer. Enfim, ele começou a ficar muito preocupado e ele acabou ficando cada vez mais arrependido de fazer parte desse experimento. Então ele chegou pra um dos superiores dele, ele demonstrou de novo essa preocupação e eles perguntaram se ele gostaria de ir pra um hospital pra passar uns dias pra ver se ele melhorava. E ele falou, bom, beleza, né, não tô me sentindo bem, vamos lá, vamos ver o que vai dar. E aí, o Frank foi levado pra um hospital, que era tipo um hospital meio que parceiro da CIA. Foi ele, um dos agentes da CIA que trabalhava com ele, meio que pra ter todo o cuidado de que ele chegaria são e salvo no hospital, né, de que ele ia realmente fazer o check-in e ia dar tudo certo. E mais um dos médicos. E aí, quando eles chegaram nessa nova cidade, eles não conseguiram fazer o check-in logo na hora que eles chegaram no local. O hospital só admitia novas pessoas na manhã do dia
do dia seguinte. Então eles ficaram em um hotel, os três, eles saíram pra jantar, e nesse jantar o Frank expressou o quanto ele tava arrependido e o quanto ele tava se sentindo mal com todo esse experimento e por ter feito parte disso, mas ao mesmo tempo ele também falava que ele tava muito bem de estar indo pro hospital agora, que ele queria tirar um tempo pra ler livros, pra assistir filmes, pra fazer várias coisas que ele não tava tendo a oportunidade de fazer enquanto ele tava trabalhando tão a fundo nesse experimento da CIA. O que aconteceu é que o Frank voltou pro hotel, pro quarto de hotel dele naquela noite, mas ele nunca fez o check-in no dia seguinte no hospital. Isso porque, de acordo com o relatório oficial, o Frank teve um surto e pulou da janela do quarto dele de hotel pra sua morte. Mas o bizarro disso tudo é que o agente da CIA que tava com ele tinha feito uma ligação avisando que ele tava morto antes dele ter morrido. Então assim, a não ser que ele seja um vidente, alguma coisa estranha aconteceu aí. Depois que o Frank morreu, o filho dele não tava aceitando que o pai dele ia pular pra própria morte. Ele achou aquilo muito estranho e ele pediu uma segunda autópsia. Quando eles fizeram a segunda autópsia, eles perceberam que os ferimentos que tinham na cabeça do Frank não eram ferimentos condizentes a uma pessoa que cai de cabeça no chão. Porque eu não sei vocês, mas se você pula de uma janela, obviamente que vai ter um machucado muito certinho dessa condição de pessoas que pulam. E não, só tinha alguns cortes e a ação, de acordo com o legista, o que parecia que ele tinha morrido é como se tivesse batido alguma coisa muito pesada na cabeça dele. E essa foi a causa da morte. Então assim, estranho. Na época que isso tudo estava acontecendo, era a Guerra Fria. Então, como vocês sabem, teve uma disputa muito grande entre os Estados Unidos e a Rússia. A Rússia também, naquela época, era uma economia muito emergente. Eles estavam avançando muito economicamente e em várias outras áreas também. Tinha toda aquela corrida armamentista e os Estados Unidos não queria ficar para trás. Na mesma época, os Estados Unidos estavam em guerra com a Coreia. E aí eles começaram a perceber que os soldados dos Estados Unidos, depois que eles tinham sido capturados pelos coreanos, quando eles voltavam para os Estados Unidos, eles voltavam falando muito bem dos inimigos. Não muito bem, mas falando tipo, nem é tudo isso que a gente tava imaginando, eles são mó gente boa, tal, beleza. E aí os Estados Unidos falou, não é possível que os soldados deles estão falando bem do inimigo. Com certeza fizeram uma lavagem cerebral neles, com certeza o inimigo descobriu uma forma de controlar as mentes e é por isso que eles estão falando tão bem, porque isso não é normal. E aí, pra CIA e pros Estados Unidos, era certo que tava tendo um programa de controle de mentes em outros países e eles precisavam avançar com isso porque eles estavam ficando pra trás. Então eles queriam criar super soldados de guerra. Bom, basicamente eles acreditavam que eles poderiam criar soldados pra ser tipo uma máquina da morte ou até pra descobrir segredos dos inimigos ou fazer os inimigos revelarem segredos. Então esse era o objetivo deles. Vamos controlar a mente de todo mundo e vamos fazer a gente virar a maior potência do mundo da pior forma possível. Quando eles conheceram o LSD, eles tinham certeza absoluta que eles tinham encontrado a solução para o controle de mentes. Basicamente, para quem não sabe o que é o LSD, é uma droga sintética que faz você alucinar. Muitas pessoas dizem ver várias formas mais brilhantes, várias cores diferentes. A imaginação fica mais fluida, como se você estivesse dentro de um sonho mesmo, mas ao mesmo tempo tem vários efeitos colaterais horríveis que podem fazer com que você machuque você mesmo e você entre em umas bads assim que pode ser completamente irreversível pro resto da sua vida. Então, ele pode e tem grandes chances de deixar sequelas muito pesadas. Os efeitos duram mais ou menos de 8 a 10 horas e pode fazer você ter uma visão distorcida da realidade, o que é muito perigoso. E o LSD foi criado por um cientista suíço por acaso. Ele estava tentando fazer uma coisa completamente diferente, e aí ele misturou vários químicos, e aí os químicos que ele estava fazendo meio que foram absorvidos pela pele dele, e ele começou a, viajar, assim, ele teve que ir embora no meio do expediente, porque ele tava ficando muito doido, e aí ele descobriu a droga em si. Esse cientista começou a chamar o LSD na época de uma droga milagrosa, porque você poderia tornar pessoas que estão bem em pessoas doidas, e nesse período do tempo em que elas estão alucinando e que elas estão fora da realidade, elas poderiam ser estudadas. Então, ao invés de você já pegar pessoas doentes e fazer experimentos com elas, que no caso também é super errado, eles queriam fabricar pessoas nessa distorção de realidade para poder estudar nesse período de tempo. Bom, a CIA ficou sabendo disso e falou, vamos comprar todo o estoque. E literalmente, eles compraram todo o estoque de LSD que tinha. Eles compraram 100 milhões de doses, isso porque eles queriam
comprar antes da Rússia tomar conhecimento e comprar também. E o responsável por tudo isso foi um homem chamado Sidney Gottlieb. Espero que eu tenha falado o nome dele certo. Bom, vamos falar um pouquinho do Sidney. O Sidney já apareceu nessa história antes, porque ele foi a pessoa responsável a fazer aquele retiro que o Frank foi e ficou alucinado de LSD. Basicamente, ele era uma pessoa, o Sidney no caso, era uma pessoa que queria encontrar um propósito pra vida. Então ele passava de religião pra religião, ele também era muito patriota, mas ele tinha um problema na perna que impedia que ele fosse pro exército. Então, ele não podia lutar pelo país dele. Então, ele tinha que achar outras formas pra ter um propósito. Ele acabou fazendo uma universidade no curso de química e entrou pra CIA como um especialista em venenos. Depois, ele foi promovido e aí ele ficou responsável pelo projeto do MKUltra. O que ele fez foi distribuir o LSD para várias universidades e hospitais ao longo dos Estados Unidos inteiro. E a gente não sabe muito bem, tem vários furos nessa história, porque a maioria dos documentos foram destruídos. Então a gente não sabe a real extensão do que foi aquilo, mas a gente sabe o que aconteceu no país inteiro. Primeiro eles queriam testar se era possível controlar os impulsos e os pensamentos mas nada foi concluído. Tudo que aconteceu foi que eles de fato conseguiram distribuir a droga para várias universidades. E vocês já imaginam onde isso vai parar. O LSD era a droga principal, mas existiam várias outras drogas que também eram usadas para testes. Inclusive tinha algumas pílulas que faziam você perder a memória, outras que deixavam sua perna paralisada durante um certo período de tempo, outras que alteravam a personalidade da pessoa para elas serem dependentes de outras. Então ela meio que tirava alguma força de vontade dentro de você, por exemplo, a sua ambição, a sua vontade de trabalhar e esse tipo de coisa, de ter um futuro, e fazia as pessoas virarem completamente diferentes, o que era completamente desumano também. Um outro projeto muito famoso era liderado por um médico chamado Dr. Cameron. Ele acreditava muito em um experimento que apagaria a memória da pessoa e faria ela se tornar em qualquer coisa que você quisesse. Ele já tinha trabalhado com vários pacientes que tinham outros problemas psicológicos e ele achava que essas pessoas eram perfeitas para esses experimentos, porque era uma forma de acabar com um comportamento meio doentio delas ou um comportamento errado na percepção dele. Ele também tinha algo que ele chamava de quartos de sono. E você pode até pensar que, nossa, que legal, um quarto, e você vai ficar dormindo e vai ser ótimo. Mas não. Era basicamente um quarto escuro, sem janelas e sem ventilação, em que você era colocado em coma induzido e enquanto isso você ficava ouvindo repetições de várias frases e coisas assim na sua cabeça, para quando você acordar, isso entrar no seu subconsciente e você mudar o seu comportamento. E alguns desses experimentos duraram meses. Alguns têm relatos de 39 a 65 dias. Então, imagina você lá deitado em coma induzido, ouvindo a mesma coisa na sua cabeça por 65 dias sem poder sair. Uma das pacientes, nesse caso, ela se chamava Velma. Ela teve depressão pós-parto e uma amiga dela sugeriu o Dr. Cameron para fazer os experimentos lá. Ela falou, beleza, vamos ver o que vai dar. E aí, quando ela chegou, colocaram ela sob o efeito do LSD e no coma induzido. E aí, ela fez parte desse experimento do sono. Depois do experimento, ela começou a ter problemas em fazer várias coisas que ela fazia muito bem antes, tipo ler e escrever. Ela já não conseguia formular algumas frases e ela também tinha alguns buracos na memória que ela não lembrava o que ela tinha feito, o que ela estava fazendo ou aquele pedaço da vida dela. E o mais bizarro disso tudo é que ela nunca foi informada que ela estava participando desse experimento. Ela só ficou sabendo disso pela mídia. O Dr. Cameron se aposentou mais ou menos na década de 60 e a pessoa que substituiu ele depois percebeu que ele não tinha concluído quase nada com os experimentos. Basicamente, o que eles tinham concluído é que eles conseguiam fazer a pessoa ter a perda de memória, em alguns casos de 6 meses até 10 anos, mas fora isso, nada foi concluído. E aí, quando questionados sobre esses experimentos, eles meio que se fizeram de vítimas. Eles falaram, não, mas o problema foi que a nossa equipe trabalhava muito e era muito exaustivo pra eles, e na verdade, o problema foi com a gente. Nossa, os funcionários sofreram muito nesse experimento, enfim. Eles nunca assumiram a responsabilidade de fato. Bom, depois eles decidiram comprar vários pequenos apartamentos, principalmente em Nova York e em São Francisco. Eles decoravam mobiliavam, todos esses apartamentos e colocavam pessoas que trabalhavam com prostituição pra trabalhar dentro desses quartos. Nesses quartos também tinha um espelho que era de 2 lados, então eles conseguiam ficar do outro lado e observar o que estava acontecendo dentro do quarto sem ninguém saber. E aí eles falavam pra esses trabalhadores, que trabalhavam com prostituição, chamarem pessoas lá pra elas tentarem ser controladas e colocarem coisas na cabeça delas, tipo lavagem cerebral mesmo. Então quando elas chegavam no quarto, eles davam a bebida com LSD, a pessoa ficava lá doidona.
Essas pessoas involuntariamente começaram a revelar segredos enquanto elas estavam drogadas e eles tentavam fazer essa lavagem cerebral para elas cometerem crimes como roubos, sequestros e até homicídios. Como essas pessoas trabalhavam com prostituição, eles assumiram que provavelmente, como a profissão é meio ilegal, eles não falariam o que estava acontecendo até para eles não serem pegos e perderem o emprego. Ao mesmo tempo, tinha uma pessoa que ficava observando atrás do espelho e ela ficava observando todas aquelas cenas de sexo ou o que quer que tivesse acontecendo dentro dos quartos. Então, o escândalo depois é que a CIA estava gastando dinheiro para os próprios funcionários ficarem vendo pornografia nos quartos que eles tinham alugado. E além disso, arruinar a vida das pessoas que estavam sofrendo esses ataques pelo próprio governo. Bom, existem vários outros abusos que foram cometidos durante o projeto do MKUltra e eu vou citar alguns para vocês que eu fiz uma listinha aqui, mas basicamente tinha eletrochoque, contenção com cordas, correntes, algemas, etc. Afogamento não fatal, extremos de calor e frio, esfolamento, fiação em alguns lugares do corpo, luz ofuscante perto dos olhos, privação do sono e deixar a vítima com sede ou com fome durante vários dias. Inclusive, não é confirmado, mas existem relatos de pessoas que aparentemente têm alguns poderes a mais do que humanos comuns como a gente, no caso, pessoas que conseguem ler mentes ou até telecinese, mexer objetos com a mente, que eram treinadas e eram estudadas nesses centros do MKUltra. Por exemplo, tem a história que foi meio que inspirada a Eleven de Stranger Things, que os diretores falaram que não foi inspirado no MKUltra, mas enfim, tem casos de pessoas que poderiam fazer coisas que a Eleven faz na série e que foram testadas lá e também foram experimentos horríveis e que as pessoas eram deixadas nessas condições por vários dias e a forma que elas eram tratadas era terrível. Ninguém sabe exatamente quando o MKUltra acabou, mas algumas pessoas acreditam que ele continua até hoje. Até hoje, ninguém sabe a extensão desses testes, porque a gente não tem todos os documentos, mas a CIA liberou alguns documentos online e tem várias coisas bizarras de treinamento de pessoas, até pra espionagem principalmente, e que você pode fazer algumas técnicas que eles estão falando de projeção astral, de meditação a ponto de atingir o seu subconsciente e você conseguir ir para outros lugares só com a sua alma e descobrir segredos. Eles treinavam várias pessoas lá dentro. Inclusive, teve um caso que eles colocaram um documento com vários números em um lugar escondido pelo mundo. E essas pessoas que eram treinadas tinham que descobrir com a mente delas em qual lugar do mundo estava escondido esse documento. E depois que elas descobrissem, elas tinham que fazer essa projeção astral para ir até o local onde o documento estava e falar os números exatos que estavam ali. E algumas pessoas de fato conseguiram. Inclusive, se vocês quiserem, tem vários documentos que vocês podem pesquisar no Google. Eles são difíceis de ler. O caso foi um pouco abafado pela dificuldade dos documentos, de você ler e entender de fato o que está escrito ali, mas tem vários vídeos de pessoas explicando passo a passo do que você pode fazer. Lembrando que esses documentos foram divulgados há muitos anos atrás, então provavelmente eles avançaram muito nesses estudos desde então. Só que eles só têm que divulgar os próximos documentos daqui muitos anos, então quando a gente ficar sabendo do que eles descobriram agora, já vai ter passado muito tempo. Depois que o Frank Olsen morreu, o Sidney foi até o funeral dele e foi a hora que ele chegou mais perto de admitir que o que eles estavam fazendo não era legal. Ele falou pro filho dele que talvez eles tivessem chegado longe demais e talvez eles não devessem ter feito tudo aquilo que eles fizeram. Ele continuou na CIA por algum tempo e essa parte é até um pouco bizarra. Na verdade, um pouco bizarra não, é bem bizarro. Mas ele criou um outro projeto chamado Acoustic Kitty. Basicamente, o que eles queriam fazer é transformar gatinhos em espiões. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram uma cirurgia em um gatinho e colocaram um microfone dentro dele e uma antena no rabo. E aí, eles queriam usar esses gatos pra conseguir espionar e pegar segredos de outras pessoas. Então, basicamente, o gato ia estar lá, ouvindo tudo que a pessoa tá falando, e eles iam conseguir ouvir através do gato. A única coisa que eles esqueceram de fazer é treinar o gato pra ficar no lugar onde eles queriam. Então, esse gato que eles fizeram o teste pela primeira vez acabou fugindo e depois ele foi atropelado por um táxi e morreu. Depois de alguns anos, eu acho que ele se sentiu um pouco mal de ter feito tanto mal para as pessoas. Ele abriu um hospital para cuidar de pessoas que estavam sofrendo com lepra. E aí ele acabou falecendo em 1999.
Os piores experimentos que tiveram lá na CIA foram abafados por 3 motivos. O primeiro é que a CIA tinha vários centros de detenção secretos e que eles poderiam fazer o que eles quisessem com essas pessoas. Inclusive tem um filme que saiu em 2019 com Adam Driver, chama O Relatório, que é baseado na história real de um cara que descobriu todos esses segredos, todas essas salas secretas da CIA, principalmente depois do atentado de 11 de setembro, porque os Estados Unidos estavam pegando pessoas de refém, colocando nesses quartos e fazendo todo tipo de tortura para elas confessarem algum tipo de coisa, e era muito abusivo. Isso gerou um relatório de mais de 6.000 páginas acusando a CIA de técnicas de tortura. Em segundo lugar, porque o diretor do projeto estava prestes a ser demitido, então eles correram para queimar tudo que eles tinham de documento, porque depois isso poderia sair para mídia e isso não seria bom para nenhum deles. E em terceiro lugar, como grande parte dos documentos foram queimados, ninguém sabe a real extensão do que aconteceu ali. Quando os documentos foram revelados, eles foram revelados na mesma época em que estava tendo um escândalo muito grande nos Estados Unidos. Então o foco das pessoas não foi em ler os documentos, mas sim nesse outro escândalo. E todo mundo imagina que isso foi uma jogada deles para ser abafado e ninguém fala sobre isso. Depois de vários processos, de várias vítimas e vários pedidos de indenização e outras demandas pelo governo, a Suprema Corte finalmente decidiu que era completamente legal fazer qualquer experimento com pessoas sem o consentimento delas. Que é mais do que óbvio. Bom, essa foi a história da MKUltra, tem muito mais pra falar além disso. Tem os projetos da CIA, tem os documentos que a gente pode falar um por um se vocês quiserem. Então comentem aqui se vocês querem saber mais sobre o assunto. Se vocês gostam de conteúdo desse tipo, deixa seu like, compartilha bastante e até a próxima.